Eu costumo dizer que hoje, principalmente no calendário brasileiro, nós somos muito mais recuperadores físicos do que preparadores físicos. Olá a todos vocês que acompanham o Futebol Interativo aqui no nosso canal do YouTube. Estamos hoje recebendo aqui a presença do professor e preparador físico Claudinho Creato. Claudinho, uma satisfação recebê-lo. Prazer é nosso. Seja muito bem-vindo ao Futebol Interativo para falar hoje sobre preparação física no futebol. O que é ser preparador físico no futebol brasileiro. E para começar, gostaria que você explicasse um pouco do que é ser preparador físico, do que é essa função. Trabalhando como preparador físico já há praticamente 15 anos, né? Uma evolução muito grande na nossa área, da questão da parte física, né? Uma evolução muito grande nos últimos anos. Eu costumo dizer que hoje, principalmente no calendário brasileiro, nós somos muito mais recuperadores físicos do que preparadores físicos, né? Haja visto o primeiro semestre do Botafogo da Paraíba, são muitos jogos, 3 competições, né? Estadual, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, né? Então você vira muito mais um recuperador físico do que qualquer outra na questão da parte da performance realmente, né? E uma outra parte que evoluiu muito na questão da preparação física é essa integração, como você falou, com o treinador, saber um pouco mais da parte tática, porque hoje a gente trabalha muito, por exemplo, trabalhando com o Pisa, ele gosta muito de trabalhar com jogos reduzidos, né? Então, essa parte da performance dos nossos atletas, da parte condicionante dos nossos atletas é em cima de jogos reduzidos, de pequenos jogos, de jogos abertos, fazer com que o atleta pense e construa o jogo. Então, a gente tem que estar muito antenado e estar também entendendo sobre essa questão da parte tática, até para você aplicar essa questão de a individualidade do atleta, a posição, o setor, o que o treinador exige da sua equipe. O Pisa gosta muito de jogar, por exemplo, em transição, gosta de ter controle de jogo também, então tudo isso é importante, né? E também, hoje, essa questão da parte da fisioterapia, que evoluiu muito, né? A parte da fisiologia, a parte tecnológica, a ciência do futebol evoluiu muito, então hoje a sua área de conhecimento de um preparador físico ela é muito ampla, né? E você precisa ter essa multidisciplinaridade dentro de qualquer clube do futebol brasileiro. Legal demais, Claudinho. Você estava falando sobre essa questão do calendário e como que a gente tem aqui no Brasil um pouquíssimo tempo de recuperação para o atleta de futebol entre um jogo e outro, né? É um período muito curto de tempo. A gente tem aí, por exemplo, para 2020 o Botafogo disputando Copa do Brasil, disputando Copa do Nordeste, disputando o Campeonato Estadual. E no ano passado foi assim também. Você já estava no clube e vocês chegaram na final da Copa do Nordeste, vocês chegaram na final do estadual e vocês chegaram, acho que na terceira fase? Três fases da Copa do Brasil. Terceira fase da Copa do Brasil, ou seja, foi um primeiro semestre muito intensificado. Quais foram os principais desafios que você, enquanto preparador físico, e que o grupo, de maneira geral, enfrentou naquele momento? Foi um ano muito gratificante por todas as conquistas que nós conseguimos, os objetivos alcançados. Foi um ano também de muito aprendizado, porque confesso que eu não tinha feito tantos jogos na minha carreira em sequência. Eu imagino. É um calendário muito apertado realmente, então eu te falava em off que para nós a pré-temporada ela é muito importante, porque é onde a gente consegue construir as nossas ideias de jogo e fazer com que esses atletas suportem essa carga excessiva de jogos, principalmente esse acúmulo no primeiro semestre, né? Esse ano também de 2020, nós fizemos um planejamento em cima dos atletas para que eles suportassem essa maratona de jogos. Então, na realidade, a gente até aumentou um pouco essa questão do volume de treino, intensidade, tentando fazer com que eles suportassem mais essa questão da carga aguda, da carga crônica, que a gente construísse atletas um pouco mais fortes, né? A gente pensou também, claro, até na questão do elenco. Esse ano a gente baixou um pouco a média de idade, com atletas um pouco mais jovens, até para suportar esse ritmo que é muito intenso. E na realidade é isso, é você se preparar bem durante a pré-temporada, organizar todos os conteúdos físicos, técnicos e táticos, e quando começa a competição realmente é só... e além de tudo tem a questão das viagens, né? No Nordeste também não é fácil, você viaja muito, às vezes você roda muito, às vezes de ônibus, não só de avião,
Então tem o desgaste de sono, alimentação, hidratação, tudo isso te dificulta muito, né? Então você muito mais recupera o atleta para o próximo jogo, tentando fazer com que ele consiga performar da melhor maneira possível. E nós conseguimos isso com grande satisfação e com bons resultados no ano passado, mas não foi simples, não foi fácil. É óbvio que a gente tinha um grupo que absorveu tudo isso. Acho que esse ano nós temos um grupo em termos... eu não quero comparar um grupo com o outro, mas acho que nós temos atletas num nível muito parecido em todas as posições, então isso talvez... Homogêneo, né? Homogêneo, talvez isso, entre aspas, facilite um pouco mais, às vezes, as trocas, às vezes numa reposição, para que a gente consiga manter o nível de performance durante todos os jogos e durante todas essas competições. Professor Claudinho, você trabalha com o professor Evaristo Pisa há 20 meses, né? Você tem 1 ano e 8 meses aí juntos, e você relatava em off já ter trabalhado até quase 4 anos com um treinador, acho que 3 anos com outro treinador. Como é trabalhar de maneira prolongada, não só com o treinador, mas com uma comissão técnica, né, bem constituída, ou seja, como que esse trabalho de médio e longo prazo ele é importante para um bom desempenho da equipe como um todo? Acho que é importante, principalmente na questão da afinidade, da confiança, né? Como eu falava no início, você entender a cabeça do treinador. A gente teve uma afinidade muito grande, o Pisa pensa muito o jogo, ele falava contigo aqui agora, ele pensa muito o jogo da maneira que eu também penso, né? Dessa questão da agressividade, da criatividade, da liberdade do atleta jogar, dessa questão de ter o controle do jogo, de ter essa alegria para jogar. Então a gente casou muito bem nesse sentido. Eu acho que facilita muito na questão do dia a dia, na construção do treino, na construção das ideias, dos conteúdos. Eu acho que a questão do respeito é muito importante, principalmente nessa questão do controle de volume, intensidade, onde cada treino se encaixa melhor no seu dia a dia, na construção, por exemplo, de uma pré-temporada que nós acabamos de sair, né? E também, obviamente, no decorrer da competição. E haja visto que hoje em dia, a gente falava do Thiago, por exemplo, já está há muito tempo no Palmeiras, e os grandes clubes, e a maioria dos clubes hoje, tem mantido uma comissão quase que fixa dentro dos clubes, mantendo fisiologista, preparador físico, se não for o primeiro, pelo menos é um auxiliar, enfim, treinadores de goleiro, fisioterapeuta, médicos, enfim. Eu acho que geralmente a staff, o treinador tem levado para o clube, no máximo, às vezes um auxiliar ou mais um preparador físico, mas sempre tendo uma ideia já filosófica dentro do clube de trabalho, de força, de prevenção de lesão, da parte de fisiologia, da parte médica. Então, acho que também tem essa questão de ter uma cultura inserida dentro do clube, de como se pensa, como é o Atlético Paranaense hoje em dia. A partir de uma comissão, né? Permanente, né? Então, eu acho que essa evolução também dentro da nossa área tem acontecido, eu acho que por um lado benéfico também. Legal, professor. Você tem uma trajetória acadêmica, né, formada em educação física, trilhou um caminho acadêmico de pós-graduação, né, estudou na Unicamp. Então você já tem uma trajetória que te ensinou a aprender, né, a buscar esse aprendizado nos livros, mas nem sempre a gente sabe disso. Apesar de trabalharmos com educação e de acreditarmos que ela é a principal ferramenta para a transformação do nosso futebol, que os livros, que a teoria vão possuir todas as respostas. E nada nem ninguém possui todas as respostas. Mas na tua prática, quais são aqueles momentos que fica muito evidente que algumas respostas a gente não vai conseguir encontrar nos livros, e por isso a importância da pesquisa científica está cada vez mais próxima da realidade do profissional, está mais próxima do mercado, né? Quais são os problemas que eu tenho? É isso que a ciência tem que investigar para ter um conhecimento que é útil, que sana uma dor de quem está ali na ponta, de quem está na prática. Se nós formos olhar para todas as, por exemplo, se a gente falar de periodização, né, de treinamento, se a gente olhar para Matveev, Verkhoshansky, Bompa, enfim,
se a gente falar sobre Antônio Carlos Gomes, né, que é um pesquisador, que é uma referência para nós. Da escola russa, né? Justamente. Eu acho que, na realidade, principalmente para o Brasil, eu acho que o Antônio foi muito feliz quando ele traz as cargas, da distribuição das cargas seletivas, porque, na realidade, é o que a gente encontra dentro do Brasil, né, com esse calendário cheio, né? Então, eu acho que se encaixa muito bem. Mas se a gente olhar para todas essas periodizações, na realidade, o futebol ele te dá uma vertente às vezes muito diferente, né? Porque você compete toda semana, você tem estresse toda semana. O Pisa falava aqui sobre essa questão da cobrança de resultados, né? Que também ela existe dentro do país. Então, cabe também você, além da parte teórica, construir a sua experiência, né? E às vezes intervir, mesmo dentro de uma sessão de treino ou de uma semana de treino, que às vezes está no livro que você poderia fazer aquilo, mas que naquele momento talvez não caiba, né? Então, acho que esse ajuste, na realidade, o internauta, o youtuber vai estar assistindo aí, é o dia a dia, é a construção. Eu trabalho desde que eu me formei em 2005, eu me formei em ITU, fiz 2 pós na Unicamp de treinamento e fisiologia, mas é a construção do dia a dia, está passando pelas informações, por tudo que acontece às vezes diariamente, porque às vezes você precisa fazer alguns ajustes que realmente é só a experiência de você aplicar um tipo de periodização e saber se aquilo cabe ou não, se para aquele momento cabe, se para aquele time, para aquela equipe, realmente aquele tipo de periodização que você escolheu cabe, para aquela competição, será que cabe? Será que uma Copa São Paulo às vezes cabe uma periodização em bloco? Será que às vezes para um campeonato como o Botafogo vai disputar caberia uma periodização em bloco? Muito provavelmente não. Então, assim, é você entender todas essas áreas e saber e aplicar. Eu acho que isso é o mais importante, acertar e errar e fazer, né? Hoje, óbvio que com toda a experiência que nós temos, isso facilita muito e você minimiza muito a questão dos erros e às vezes você precisa sim ter interferência prática e muita questão, eu vejo essa questão do feeling do preparador físico, principalmente de alguns mais experientes como o Fábio Massageriano, né? O próprio Melo, às vezes no Palmeiras, que você acaba tendo, você aprende muito com eles assim nessa questão, obviamente que a parte acadêmica é muito apurada deles, mas a experiência do dia a dia, o trato com o atleta, saber fazer com que aquele atleta entenda e faça o seu treinamento para ter essa resposta, eu acho que também é muito importante. Claudinho, a gente já está chegando ao final da nossa entrevista e eu gostaria de saber qual é aquela dica de livro que o Claudinho deixaria para todos aqueles que curtem o tema preparação física no futebol. Qual é aquele livro que é de cabeceira ali do Claudinho, que ele não consegue começar a montar uma pré-temporada, por exemplo, quando ele montou agora recentemente, né, que a gente está no início de 2020, sem aquela obra ou sem lembrar daquela obra, sem fazer referência? Eu vou nosso professor Antônio Carlos Gomes, Treinamento Desportivo, é uma literatura, um livro muito importante, que é clássico e que serve de referência para todos nós até hoje. Legal demais, Claudinho. E aí, para finalizar de verdade agora, qual é a mensagem que você deixa para essa galera e qual é aquela habilidade que você acha assim, cara, eu acho que eu sou bom nisso e eu aprendi a fazer isso, se você quiser ser bom, faz assim. Acho que o mais importante, e eu tenho aprendido muito isso, eu trago desde o início da minha carreira, tive bons profissionais também que eu aprendi quanto auxiliar, como o professor Guilherme Bergamo, a construção de vários amigos como Heleno, André, enfim, vários parceiros que nos ajudaram, Ricardo, em caminhos de estudos assim, mas eu diria que é a organização, eu acho que esse é o mais importante, é a organização e o controle de treino, é você saber, hoje, por exemplo, nós desde outubro, quando nós encerramos nossa participação na Série C, nós tínhamos já planejado a pré-temporada de 2020 e todo o macrociclo de 2020 com todas as competições. Durante toda a pré-temporada, nós, em toda a nossa organização, nós mexemos muito pouco no nosso planejamento. Então, acho que é essa questão da organização e o controle de treino. Se você tiver essa linha, souber o caminho que da onde você vai sair, para onde você quer chegar, eu acho que a tendência de você ter sucesso é muito grande. Foi assim no Botafogo e foi assim em outras equipes que eu passei. Eu acho que essa questão da organização, ela é muito importante. Claudinho, obrigado, satisfação recebê-lo aqui. Prazer é meu, sucesso ao programa e sempre estaremos à disposição.